Fala, galera do Corujão Vascaíno. Estamos aqui com o nosso vídeo de pós-jogo, após uma boa vitória do Vasco, segunda fase da Copa do Brasil, jogo realizado no Engenhão contra o Nova Iguaçu, vitória por 3-0. Os gols saíram todos no primeiro tempo, 2 gols do Coutinho e 1 gol do Ryan. E para mim, o Coutinho foi o nome do jogo. Vasco venceu e o Coutinho brilhou. No vídeo de ontem eu falei que achava que o Vasco passaria fácil pelo Nova Iguaçu. Eu não admitia uma dificuldade novamente diante do Nova Iguaçu. Claro que certeza a gente não tinha. Mas o fato é que o Nova Iguaçu já não é mais aquela baba toda do ano passado. O Vasco conseguiu encaixar um jogo melhor com as modificações que o Carille fez. Eu acho também que o fato do Nova Iguaçu querer enfrentar a gente de igual para igual, até pelo retrospecto recente aí, né? O Vasco não ganhava do Nova Iguaçu desde 2023. Fomos eliminados ano passado no Carioca por eles, né? Jogos difíceis, né? Acho que acreditou, fez o técnico deles, o time deles acreditar que poderia enfrentar o Vasco de igual para igual. E acabaram se dando mal. O fato é que o Carille fez algumas modificações, principalmente tirou um dos volantes, né? Jogou só com o Hugo Moura de primeiro volante, colocou o Paulinho para fazer ali o segundo homem, foi muito bem. Colocou o Nuno, né? Que é outro jogador que entrou bem, né? Eu até brinquei, né, lá no grupo do WhatsApp, né, chamando o Nuno de Cristinuno Ronaldo. Claro que, evidentemente, uma brincadeira, né? Mas a entrada do Nuno, ela nos fez raciocinar em relação a alguns jogadores. O Nuno, ele entrou principalmente como um meio atacante, né? Quando o Vasco estava atacando, ele se juntava ao Ryan e ao Verratti, fazendo uma linha de 3. Mas quando o Vasco se defendia, ele fazia a composição do meio-campo, ficando com o Hugo Moura, Paulinho, Coutinho e o Nuno. Sempre pelo lado esquerdo. O que fez o Piton aparecer mais no ataque, como ele fazia na época que o David estava em campo. Foi um jogador que conseguiu dialogar ali no meio-campo com o Paulinho, com o Coutinho, tanto que no primeiro gol, né, é uma tabela entre ele e o Paulinho, e ele mete uma bola entre os zagueiros por Ryan. O Verratti não ficou tão isolado, porque teve a presença do Ryan e do Nuno no ataque. Então, me pareceu um time mais equilibrado. Eu digo a vocês o seguinte: eu acho muito pouco provável que o Carille mexa nesse time para o jogo de sábado, contra a Mulambada. Acho muito pouco provável. Eu acho que o time é esse aí. A não ser que o Tietê, que não tinha condições para o jogo de hoje, devido à contusão, de repente, se ele se recuperar e o Carille quiser voltar com o Tietê no lugar do Paulinho. Eu nem faria isso. Eu manteria o Paulinho ali e boto o Tietê no banco. Agora, eu acho que talvez seja a única mudança que o Carille possa fazer nesse jogo de sábado contra a Mulambada pela segunda partida da semifinal do Carioca, um jogo que a gente precisa ganhar de pelo menos 2 gols de diferença. Então, o time não foi ameaçado hoje. Resolvemos o jogo no primeiro tempo com os 3 gols e no segundo tempo foi uma espécie de treino, né? Ritmo de treino, inclusive. O Carille poupando alguns jogadores de forma correta. Então eu vejo o Jardim não teve nenhuma defesa difícil, aliás, fez poucas defesas, só chute de fora da área. O PH, como sempre, um pulmão, né? Indo e voltando, indo e voltando. Fominha hoje, pelo menos, acho que umas 2 ou 3 bolas no gol, bolas que ele poderia ter cruzado, né? Mas foi fominha. O JV jogou bem e aí me fez até pensar algumas coisas em relação ao João Vitor. O João Vitor ele tem uma característica de zagueiro que poucos zagueiros têm.
Ele é um zagueiro muito rápido, muito veloz. É difícil ganhar dele na corrida. Eu fico pensando o seguinte: será que com um time mais encaixado, um primeiro volante de ofício, competente, uma defesa mais compacta, será que não faria o João Vitor jogar melhor, não? Eu tenho realmente essa dúvida. O Lucas Freitas, uma outra partida muito boa. Para mim é o titular da posição, mesmo se o tal do Maurício Lema, que já está treinando há 2 meses, entrar em forma, eu acho que hoje ele é banco, não tiraria o Lucas Freitas. O Pitol, como eu disse, né, tendo uma participação melhor, principalmente do meio campo para frente, conseguindo chegar mais, chegou mais vezes à linha de fundo, inclusive cruzou uma bola que deixou o Payet de cara pro gol, o francês cabeceou para fora. O Hugo Moura fazendo o seu papel de primeiro volante ali, não é nenhum exímio, né? Primeiro volante, né? Mas faz o que pode, contribui, né? Até quando tem gás. O Paulinho hoje me pareceu melhor fisicamente, né? Participando mais das jogadas, buscando mais o jogo, mais próximo daquele Paulinho que a gente conheceu, né, no ano passado. A gente tem que entender que o Paulinho é um jogador que vem de uma contusão séria, ficou muitos meses sem jogar, e não dá para querer exigir dele o futebol igual ele estava jogando quando se machucou. O Coutinho, para mim, o nome do jogo, é o nome do jogo, buscando, não se esconde. Essa é a grande diferença do Coutinho para o Payet. O Coutinho não se esconde, ele busca, erra, acerta, tem as suas limitações físicas. Eu acho que talvez sejam limitações que ele não vai conseguir ultrapassar, mas sabe jogar, tem categoria, fez um baita do golaço. O primeiro gol dele de pênalti, que achei até que o Verratti ia bater, o Verratti deu a bola para ele bater, acho que até no intuito de dar confiança para ele. Uma atitude correta do Verratti. E talvez essa atitude do Verratti tenha contribuído diretamente para o terceiro gol, onde ele se sente confiante, faz um golaço, um gol até parecido que ele fez na Copa do Mundo contra a Suíça. Ele tem essa característica, né, de puxar para dentro e bater uma bola alta que descai de repente. Então foi um belo do golaço. O Ryan, que parece também que voltou melhor da seleção sub-20, mais participativo, mais confiante também, mais brigador. Fez um bonito gol também, que foi o primeiro gol, uma bola enfiada pelo Nuno, né? E o Ryan é um cara que sempre foi muito forte, um garoto muito forte, mas parece que está mais forte fisicamente ainda. O Verratti não teve muita oportunidade de gol, teve poucas, né? Brigador como sempre, mas dessa vez não teve muita chance. E o Nuno, que para mim, dos reforços que chegaram, né, é o que está em melhores condições. E não é de se espantar, porque lá no Campeonato Português ele já vinha muito bem. Tinha sido eleito em janeiro o melhor jogador da liga deles lá. Então é um jogador que parece que vai render melhor, e a entrada dele como meio atacante pelo lado esquerdo, né, facilitou muito o jogo do Vasco. A equipe se conversou mais. Então volto a dizer, para mim, quanto a mulambada sábado, o time é esse aí. Aí o Carille foi fazendo as modificações no segundo tempo, né, colocou o Lloyd e o Garré, as duas primeiras substituições. O Lloyd me parece um cara ainda que quer resolver as coisas meio sozinho, né? Quer sair driblando 3, 4, 5 de uma vez. Ele tem que entender ainda um jogo mais coletivo. Parece que tem alguma habilidade, é voluntarioso, mas ainda não fez uma boa apresentação. O Garré, dos três que chegaram, me parece que é o que está em piores condições físicas. Talvez é o que demore um pouco mais a render. Entrou, não mostrou muita coisa lá pelo lado direito, mas eu acho que o Carille tem que continuar insistindo aí. Depois ele coloca o Jair e o Payet, né? O Jair, eu acho que é um cara bastante útil, é um bom reserva, é um cara que sabe tratar a bola, não tem muito gás, mas enquanto tem gás, ele sabe jogar.
Então, eu acho que é um cara útil. É experiente, conhece da posição. O Payet entrou, porra, com o jogo decidido, praticamente. Teve uma grande chance de cabeça, que, porra, podia ter feito gol. Teve uma outra chance que ele podia ter chutado fora da área. Preferiu tocar pro Piton, o Piton não foi, não entendeu. Teve uma falta que ele cobrou na barreira também. Agora, muito pouco, né, gente? Muito pouco para um cara que ganha o salário que ele ganha, para um cara que tem o nome que ele tem. Né? Muito pouco. Para mim, a situação do país já está decidida. O contrato dele termina no início de maio, pegar o bonezinho dele e vai embora. E depois, por última substituição, o Carille tirou o Paulinho e colocou o Cocão, colocaria até o Esforza, né, para dar mais ritmo para o Esforza, para ver se ele pega no tranco também. Né, o Cocão a gente já sabe, o Cocão já está com ritmo. Bota o Esforza, o jogo estava decidido, porra. Mas não foi isso que ele fez. Eu até corrigi uma informação que eu passei no vídeo de ontem, né? Que eu falei que o Vasco, com a classificação, ganharia 2 milhões e 300 mil. E, na verdade, o Vasco ganhou 1 milhão e 800 mil, porque esses valores eles não são iguais para todos. Né? Tem a ver com o ranking. Por exemplo, o Fluminense classificou hoje em cima do Caxias, do Rio Grande do Sul, ganhando fora de casa por 2-1. O Fluminense, sim, vai levar 2 milhões e 300 mil para casa. Porque o Fluminense está melhor colocado no ranking em relação ao Vasco. Então o Vasco ganha 1 milhão e 800 mil. É um bom dinheiro, é quase o salário do Payet aí, que ganha os 600. Dá para pagar um mês de salário do Payet e esses 200 mil acho que paga o salário do Souza. Né? Para tu ver como é que o Payet ganha muito e entrega pouco. E o Souza nem se fala. Enfim, passamos agora terceira fase. Tem que esperar a conclusão dos outros jogos e aí vai ser sorteio. E aí volta a ser 2 jogos. Um jogo fora de casa, outro jogo dentro de casa. Quem levar a melhor se classifica. O Carille deu uma entrevista, né, pós-jogo, e eu separei um trecho da entrevista do Carille que eu queria colocar na tela aqui para a gente ouvir e a gente comentar junto em relação ao que o Carille falou aqui. Vamos lá. Justamente a sua resposta agora sobre janela doméstica. O Vasco ainda está atento ao mercado, como você mesmo disse, e eu queria te perguntar se é uma possibilidade, você enxerga que é necessário algum reserva para o Verratti nessa posição centralizada, ou se o Ryan ocupa esse espaço dentro do elenco. Muito obrigado. Obrigado, boa pergunta. Eu não vi o Ryan. O Ryan não trabalhou comigo ainda como 9. Estava na seleção, está há poucos dias comigo aqui, e já veio sem muito tempo para treinar e definindo que ele ia jogar já pelo lado, eu não vi ele trabalhar ainda. Sei que ele fez um jogo contra o Bahia e foi muito bem, como 9. Eu vi esse vídeo, eu assisti esse jogo, ainda mais depois que eu acertei com o Vasco. Mas ainda quero trabalhar mais para ver se ele pode ser isso, pode ser esse jogador, a ausência do Verratti, ou potencializo ele mais ainda aberto, que ele tem força, ele tem chegada, tem cheiro de área, eu preciso preencher melhor a área, não só com o Verratti, mas esses jogadores chegando também, eu sei que ele tem isso. O primeiro jogo comigo foi lá no Espírito Santo, ele finalizou 3 vezes, fez um gol. Estava lá, sempre aquela presença de área. Isso é importante. Coisa que estava faltando, por característica antes, né? A gente chegava com poucos jogadores dentro da área e ele dá essa presença maior dentro da área. Daqui um pouquinho, talvez eu tenha uma resposta melhor sobre isso, se eu posso ocupar ele nessa vaga do Verratti, na ausência do Verratti. Bom, muito bem. Carille falou aí, né, em relação ao Ryan jogar de centroavante. O Ryan já jogou de centroavante na base do Vasco, já jogou de centroavante lá na seleção sub-20. Acho que ele pode fazer a função em alguns momentos dos jogos, ou em alguns jogos. Eu acho que nem todo jogo é jogo pro Verratti. E o Ryan pode sim, né, com a ajuda, de repente, com o Lloyd do lado direito, com o Nuno do lado esquerdo, com o Coutinho chegando, municiando. Mas eu não vejo o Ryan um jogador enfiado lá dentro, como joga o Verratti. Para mim, é um jogador que ele vai vir atrás e vai ajudar a construir essa jogada de ataque e chegando na frente para finalizar. É dessa forma que eu vejo o Ryan. E acho sim que ele pode ser aproveitado dessa forma. Bem, um jogo tranquilo para o Vasco e temos que pensar já no jogo de sábado. Eu acho que o Carille deve manter essa formação, até porque nós não temos nada a perder, né? Nós estamos
virtualmente desclassificado para esse jogo de sábado. Nós somos franco-atiradores para sábado. Então, é isso aí, tentar surpreender de alguma forma e, quem sabe, beliscar uma classificação. É difícil? É. É impossível? Não. Vamos lá. Bom, meus amigos, se você gostou desse vídeo, mais uma vez, peço que deixe seu like, compartilhe, se inscreva no Corujão e, se você quiser, vire membro para poder participar de uma das nossas lives de membro. De repente você nunca teve chance e gostaria de participar de uma live de YouTube, a chance é agora. E também vai entrar lá no nosso grupo do WhatsApp. É isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima.